Acho que é isso. Vocês estão me ouvindo bem? Porque meu fone é meio ruim. E aí, às vezes, o áudio fica baixo. Enfim. Deixa eu só ver se tá passando aqui. Enfim, meu nome é Ana Paula. E eu acho que antes de começar, eu queria dizer que tanto para mim quanto para todo mundo do meu grupo foi muito desafiador fazer essa análise. Eu nunca fiz nada parecido antes, então eu espero que esteja bom. E foi muito legal sair da zona de conforto e aprender coisas novas. E a nossa análise de dados ela é sobre as estratégias de marketing e a gente compara elas com outras 3 EJs. Então, antes de falar propriamente da análise, eu vou apresentar as 3 empresas. Bom, a primeira é a Expand Junior, da UFRJ. Ela foi fundada em 2015 e essas são algumas das redes sociais que eles têm ativa, que é Instagram, LinkedIn, TikTok, o site, o blog e o Facebook. A Eleven Junior, da Universidade Estadual da Paraíba. Ela foi fundada em 2017, então ela é mais nova. E as redes sociais ativas é o Instagram, o LinkedIn, o site e o blog. A Conex, que foi até a que o Gui citou agora há pouco, que é a Universidade Católica de Brasília. E ela foi fundada em 2001, então ela é a mais velha, ela tem mais de 20 anos de serviço. E as redes sociais, Instagram, LinkedIn, site, blog. E por último, e a mais importante no caso, que é a Argos, que foi fundada em 2010. E as redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, o site, o blog e logo mais, de acordo com a diretora de marketing, o TikTok. Aqui a gente tem uma tabela de serviços. Essa tabela ela foi utilizada, na verdade, como critério para a gente escolher as EJs. Então, elas precisavam, obviamente, ser de consultoria, mas a gente procurou EJs que tivessem serviços parecidos com a Argos. Essa tabela foi feita pela Agatha, se eu não me engano. E elas mostram ali, de forma bem visual, os serviços que se repetem, como a consultoria de dupla nacionalidade, estudo de mercado, consultoria de visto. No caso da Conex, eles focam mais em comércio exterior, então eles têm a consultoria de importação e exportação. Tem a análise burocrática também, que é um serviço que está em fase de teste na Argos, mas também se repete. E tem alguns outros serviços que são mais de uma ou de outra, não são comuns. Bom, agora para começar eu vou falar do website e do blog. A gente escolheu começar pelo site, pelo blog, porque de acordo com a diretora de marketing, ele é o principal método de atração de leads. Então, embora eles tenham um bom contato com os leads pela DM do Instagram, o blog e o site são muito, enfim, importantes para isso também. Então, antes eu só queria dizer que o sucesso do site, de acordo com a diretora de marketing, porque a gente fez uma reunião com ela, ele é 100% avaliado, 100% não, né? É quase 100% avaliado pelo Google Ads. E também tem a validação dos artigos, que é feita pela inteligência artificial do WordPress, que é o CEO, que ele avalia a qualidade dos artigos escritos que são postados no site. A minha análise ela foi bem qualitativa, uma vez que a gente não tem acesso às informações do Google Ads das outras EJs, e eu tentei achar alguns sites alternativos, mas eu achei todos bem ruins para fazer isso, então eu achei melhor não colocar dados que não são reais. E o nosso material escrito, a gente fez toda uma análise, uma descrição do site, de todas as abas do site, mas eu acho que aqui tem que ser mais dinâmico, então eu vou pontuar só algumas coisas. Então, a Argos, ela é patrocinada no Google, então logo que você digita lá Argos, consultoria, Argos EJ, já aparece o sitezinho patrocinado. Inclusive, achei mais fácil de achar do que as outras EJs, a Eleven, por exemplo, é bem difícil de achar, às vezes eu digitava lá Eleven e, enfim, não aparecia o que eu queria. No início, a gente tem o diagnóstico gratuito, as informações de serviço, o diferencial é a ênfase no custo-benefício, no atendimento personalizado. A gente tem alguns depoimentos de clientes, apesar de que a gente até comentou entre a gente que seria legal ter mais.
A gente tem material gratuito, que é um e-book sobre exportação, para quem tem interesse, e o blog, ele é focado no serviço da Argos. E também, de acordo com a diretora de marketing, ela falou que são 4 artigos publicados por mês. Um foco da gestão dela os artigos, porque está dando muitas impressões. Aí a gente tem a Expand, que tem o cadastro para uma newsletter. Na primeira aba, uma coisa que eu achei muito interessante, que também tem na Connex. Eles falam sobre informações de desempenho, então são 7 anos de trabalho, mais de 80 projetos, 90% de satisfação. Tem feedbacks de ex-membros também e clientes, e o blog ele tem assuntos mais variados, ele não foca só no serviço da IJ, tem assuntos de cultura, comércio exterior. A Connex, que nem eu já falei, tem a newsletter também, apesar de que eu acho que eles não dão esse nome em específico, mas para informar mais sobre os serviços e também as promoções. Então, eles dão ênfase na missão, valores e parceiros. Isso se repete em todas, mas, para não ficar repetitivo. E o blog também é atualizado 4 vezes por mês. E o blog também tem assuntos bem variados. Eles, por exemplo, têm artigos sobre o mês do orgulho, o Dia das Mulheres, São João, enfim. E, por último, a Eleven, que eu acho que a apresentação mais humaniza a marca, mais humaniza a empresa. Ela foca nessa questão de colocar muitas fotos dos integrantes no site, então dá um rosto para quem está por trás, e eu acho isso muito legal. E, enfim, aí tem a jornada do consumidor, tem o blog com temas também variados, turísticos, mas também é bem voltado para os serviços da EJ. Bom, por fim, eu queria falar um pouquinho dos resultados também e coisas que a diretora de marketing falou pra gente durante a entrevista. Então ela falou que o site, ele registrou, no caso, nesse último mês, 4.390 impressões, que são acessos, e ela também frisou o CTR, que é a taxa de conversão. Essa taxa de conversão, ela define o quantos leads que entraram no site clicaram para conversar com a Argos, e essa taxa, ela é a mais difícil de mudar. Ela até falou da Domani, acho que é Domani, da UNB, que tem uma taxa de 6%, que também é baixa, assim, é um pouco discrepante, claro. Se comparar 4,34 com 6%, é um pouquinho discrepante. Mas, levando em consideração que a Domani é bem maior que a Argos, ainda assim não é tanto. Então, é uma taxa que eles já fazem esse diagnóstico de que é mais difícil de mudar. Porque é necessário haver uma intenção prévia, para aquele serviço, para a pessoa entrar em contato. E ela também frisou essa questão das pessoas estarem atualmente mais interessadas em serviços de... meu Deus, agora esqueci. Consultoria, assessoria, isso. Serviços de assessoria, então acaba que os serviços de consultoria não estão sendo tão requisitados no momento. E aí eu pontuei algumas coisas que eu acho que seria bom para... nessa análise qualitativa, que é diversificar o conteúdo do blog com tópicos culturais e insights globais relacionados a relações internacionais, adotar uma abordagem visual interativa humanizando a empresa e aumentando a confiança do público. Nesse caso, é especificamente de colocar mais imagens da Argos, das pessoas da Argos, da equipe, para as pessoas se sentirem um pouco mais próximas, não sei, é essa impressão que passa quando eu olho, por exemplo, a Eleven, que tem muito isso. E também implementar uma newsletter para regular a retenção e engajamento contínuo, que tem a pavãozinha, mas a pavãozinha interna. Então, a minha sugestão seria uma newsletter para os leads, para colocar promoções, porque às vezes eu me inscrevo em alguma newsletter, e aí passou um tempo, assim, eu não lembrava mais da empresa, eu recebo um e-mail e eu lembro, eu falo, caraca, queria mesmo fazer esse serviço. E por último, e menos importante sim, é o Facebook, porque, enfim, o Facebook, eu fiz uma análise não deu para fazer uma análise tão boa, porque a maioria das empresas júniores não tem mais o Facebook como o foco da estratégia de marketing. Então, eu vou ler rapidinho. A Argos tem 1,5 mil seguidores, mas o engajamento ele é muito baixo, então ele tem no máximo ali umas 3 curtidas por post, tem post que não tem nem curtida. A estratégia do conteúdo ela é limitada ao compartilhamento automático de post do Instagram.
O público principal do Instagram, que são os jovens universitários, a gente vai falar um pouquinho mais do público, mas daqui a pouco. Mas esse público, ele não utiliza, né, galera da nossa cidade, não utiliza mais Instagram não, Facebook. O Facebook é rede social de mãe e de vó. A Connex, que tem um Facebook nativo desde 2019, e apesar de ter mais seguidores que a Argos, né, tem 1.6, o foco é redirecionado para o Instagram, que é a rede social mais popular. A Expand tem bastante seguidores, são 4,4 mil seguidores, mas tem uma baixíssima frequência de postagem, acho que são 6 posts esse ano, e não tem nenhum engajamento relevante. E a Eleven tem publicações esporádicas, teve 3 Reels esse ano, mas nenhum deles também teve engajamento e foram relacionadas ao processo seletivo, coisa que não tinha muito engajamento não tem. Então, a conclusão que eu cheguei foi que todas as EJs analisadas têm pouco engajamento no Facebook. O Instagram se tornou uma plataforma preferida para a estratégia de marketing e o Facebook perdeu a relevância. E acho que é isso. Bom, gente, boa noite. Eu vou apresentar a parte do Instagram junto com a Agatha. Nós dividimos essa parte porque, como é o perfil mais importante, assim, mais relevante, que tem mais engajamento da Argos, a gente preferiu dividir entre nós duas, porque são realmente muitas informações. Bom, para fazer essa análise, a gente também comparou o Instagram da Argos com essas outras 3 EJs, né, que a gente vai comparar ao longo de toda a nossa apresentação, toda a nossa análise foi baseada nessas 4 empresas, e as informações que a gente analisou do Instagram foram os números de seguidores, as curtidas, a frequência de postagens, para verificar a relação da interação entre os seguidores da Argos e os posts dessa rede. Então, se os seguidores realmente estão engajando, né, o perfil, não só da Argos, que eu acabei de falar da Argos, mas de todas as empresas que a gente está analisando. Então, foi possível analisar quais tipos de post têm mais relevância, trazem mais engajamento, e quais estratégias de marketing estão tendo mais sucesso nessa rede. Essa análise também leva em consideração os posts feitos em 2024, a gente se limitou a esse tempo, porque são muitos posts, né, no Instagram, mas os Reels foram analisados independente da data de publicação, porque são em menos quantidade. O perfil dessa rede social do Instagram é muito parecido nas 4 empresas analisadas. Iniciando pela Argos, o perfil de seguidores são pessoas jovens, de acordo com o núcleo de marketing, são homens, majoritariamente homens, de 22 a 38 anos. O perfil de seguidores da Expand também são jovens acadêmicos, a maioria do curso de RI da UFRJ, que é da empresa, a Expand. A Connex são jovens universitários da área de RI de comércio exterior da Universidade Católica de Brasília, além de outras empresas de consultoria internacional, incluindo outras EJs também, que seguem esse perfil. E a Eleven também são jovens graduandos de Relações Internacionais e professores dessa área. Partindo para uma comparação mais numérica, a Argos é a que tem o segundo menor número em quantidade de seguidores, ganhando apenas da Connex, que é a que tem menos seguidores. E na tabela, a gente consegue ver em percentual a diferença no número de seguidores dessas EJs com a Argos. Aí nós temos o número de seguidores, esse número também pode variar, né, porque, claro, podem ganhar ou perder seguidores no decorrer dos dias, mas quando nós fizemos essa análise, eram esses os números. Então, nós podemos ver que a Connex tem 23% de seguidores a menos que a Argos, a Expand tem 28,5% a mais que a Argos, e a Eleven também tem 20% a mais que a Argos. Pode passar. Falando um pouco agora sobre as publicações em si, os conteúdos da Argos são planejados mensalmente através do calendário editorial, onde são decididos os temas dos posts que vão ser publicados ao longo do mês.
A Argos tem uma frequência de postagem, são feitos 2 posts por semana, às terças e quintas, às 18 horas pontualmente, de acordo com a diretora do núcleo de marketing. No intuito de manter uma boa assiduidade nessa rede e manter essa rede ativa também. Além da Argos, a única empresa júnior que tem uma frequência de postagem é a Eleven, as outras não têm uma frequência. E a Eleven tem os posts feitos às segundas e quartas, e também tem alguns posts esporádicos. Também podemos analisar que tipo de post traz engajamento, o que não traz engajamento para o Instagram. E foi unânime nas 4 empresas o tipo de conteúdo que gera mais curtida e mais comentário, que são os que envolvem atualidades, tendências e cultura pop. De acordo com a diretora de marketing, o post de Brazilian Core é um dos melhores exemplos do que dá engajamento, que é uma coisa que estava super em tendência, né? Ainda está no mundo todo, não só no Brasil. A Expand também possui alguns conteúdos interessantes no Instagram que fizeram sucesso, que também são nesse ramo de cultura, de tendência. E eu trouxe 2 exemplos desses posts deles que fizeram mais sucessos. Um deles foi a Rainha Pop nas areias de Copacabana, acho que foi o que mais teve curtida, também teve muitos comentários. E Cabelos Crespos e Cacheados, o sucesso dos produtos brasileiros no exterior. Também foi um post que deu bastante engajamento. Mas, para além desse segmento, também tem outro que também traz engajamento no Instagram das 4 empresas, que é o de eventos internos das próprias empresas. Porque a maior parte dos seguidores são ou membros da empresa, ou estudantes de relações internacionais. Então, quando tem um post sobre processo seletivo, ou sobre a nova gestão, isso também traz muito engajamento para o Instagram. Por fim, os conteúdos que menos trazem engajamento, menos dão curtidas e comentários, são sobre serviços específicos realizados pela empresa e também alguns posts informativos. É isso. Pode passar. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Agatha e eu vou apresentar, assim, junto com a Yasmin, sobre o Instagram. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte numérica. Eu peço desculpas para vocês se vocês estiverem ouvindo algum barulho no fundo. Tá dando para ouvir direitinho? Tá bom. Eu vou dar um zoom aqui para mim, porque eu tô só pelo telefone e eu preciso enxergar os numerozinhos. Mas falando sobre a parte numérica, depois dessa reunião que a gente teve com a diretora de marketing, a gente entendeu um pouquinho mais sobre o que engaja, os posts que engajam mais na Argos, a gente fez uma relação numérica. Então, aqui nessa tabela, a gente tem os números de likes, os maiores likes e os menores de cada empresa. Vocês podem ver, vocês também encontram o tipo do post, né? A característica e sobre o que se apresenta. Se vocês observarem, no tipo de maior interação eu coloquei 2 tipinhos e eu já explico o porquê disso. O post mais curtido da Argos desse ano tem 150 likes e o segundo maior 85. Da Conex 93 e o segundo maior 88. Da Eleven Júnior tem 163 e o segundo maior 150. E o da Expand tem 180 e o segundo maior 107. Para os menores posts, eu não fiz essa diferença de 2 menores. Também vou explicar um pouquinho por quê. E o da Argos, o menor post esse ano teve 23 likes. Da Conex teve 14. Da Eleven teve 16 e da Expand teve 41. Pode passar o slide. A gente dividiu esses dados em 2 partes. O primeiro maior post com o maior número de likes e o segundo. Nesse caso, eu apresento o primeiro. Sobre o que ele se refere, é unânime em todos os Instagrams das empresas analisadas
que o post com mais curtidas é o post que refere ao processo de nova gestão. Toda vez que apresenta uma nova gestão, novos membros, é o post que mais engaja, pelo menos nesse ano. E esse gráfico, ele representa a relação ao número de seguidores de cada empresa e o que isso representa com a quantidade de seguidores e a quantidade de likes. Na Argos, a gente pode observar que as 150 curtidas representam 9,67% dos seguidores. Da Connex representa 7,19%, da Expand representa 8,29% e da Eleva 8,38%. Em relação ao menor, da Argos representa 148%, da Expand representa 189%, 1,89%, da Connex 1,8% e da Eleven 0,82% dos seus seguidores. Pode passar. No segundo caso, que são os posts que têm o segundo maior número de likes, eu posso voltar na tabela se vocês quiserem dar uma olhada, sobre cada tipo, porque são tipos diversos, que engajou naquele perfil e tem a segunda maior colocação em relação ao número de likes. E a gente pode ver que a Argos tem isso corresponde a 5,48% dos seguidores da Argos. Na Expand corresponde a 4,93% de todos os seguidores. A Connex 6,80% e da Eleven 7,71%. Em relação ao menor, que não se altera, porque o menor não tem essa diferença, eu quis trazer esses dois casos, porque o primeiro eram todos sobre uma mesma coisa. Eu achei que seria interessante trazer uma outra visão sobre outros posts que engajam e tiveram mais curtidas, que não estivessem relacionados à nova gestão ou a processo seletivo ou algo do tipo. Então, em relação aos menores, os números não se alteram, continuam os mesmos. Pode passar. Em relação aos rios, a gente fez essa análise, como a Yasmin falou, com todos os rios que foram publicados, para a gente ter uma base de análise maior, já que o número de rios publicados é bem menor. Então, a gente tem aqui na tabela a relação de seguidores de cada empresa, a quantidade de rios publicados total no perfil. A gente pode ver que a Argos é a menor, no caso que a gente tem 21 rios, e a maior é a Expand, que tem 68. E aqui nessa tabela a gente também tem os posts, o tipo dos posts, no caso, o assunto que mais engajou, que é o que mais teve curtida e que mais teve visualização. No caso da Argos foi a Black Friday, que foi do ano passado, não é desse ano. E teve 37 likes, mas teve 5.373 visualizações. Nessa tabela a gente tem a relação de todos os likes e visualizações, e apesar de parecer poucos likes, a gente tem bastante visualização. E do lado, essa porcentagem, que também está presente no gráfico, ela representa a visualização a mais que os seguidores tiveram em relação, a gente tem X seguidores e com esse tanto de visualização dos rios, a gente teve essa porcentagem a mais, que podem ser pessoas que não conheciam o perfil, mas que tiveram acesso a esses rios e tiveram conhecimento da empresa. Então, por exemplo, na Argos a gente teve 246% a mais. Então, isso mostra pra gente que postar um rios pode trazer um alcance muito bom pra gente, que novas pessoas podem chegar a partir desses rios. Nós temos mais visualizações, uma maneira de divulgar mais as empresas, que seria uma boa estratégia no momento, postar rios. Porque as pessoas, hoje em dia, a gente está muito viciado, por exemplo, em TikTok, que são vídeos curtos, e eu acho que a gente deve se aproveitar dessa estratégia para poder engajar ainda mais o perfil. Pode passar. Vou falar um pouquinho também sobre a identidade visual, e a gente pode observar que a maioria das empresas, mas eu vou falar só sobre as empresas analisadas, elas usam a cor azul no perfil como sua cor principal, tons de azul. Nesse caso, a Argos usa amarelo e azul, a Connex também usa o amarelo, e isso está muito ligado às relações internacionais.
Tanto no nosso curso ou em qualquer coisa que a gente veja pela internet, a gente sempre vê a cor azul atrelada a relações internacionais. E isso pode estar diretamente ligado aos elementos que fazem parte, como, por exemplo, mapas, o oceano, o céu, globos terrestres, tudo gira nesse tom, e isso cria uma identidade visual que a pessoa olha e já assimila algo que faça parte das relações internacionais. Pode passar. A gente trouxe sobre os mascotes, não tem como falar de identidade visual, principalmente da Argos, e não falar dos mascotes. A gente precisa que eles estejam presentes. Afinal de contas, o nome da empresa é o mesmo nome do mascote, tem tudo a ver. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo aqui já sabe, mas enfim. Argos era um ser da mitologia grega e ele tinha 100 olhos. E após a sua morte, ele se transformou em um pavão. E os 100 olhos, eles representam, no caso, a visão dos membros da Argos em relação aos seus clientes, a solucionar problemas, a trazer soluções. As outras duas empresas que têm mascotes são a Expand, né? Só um minutinho que eu me perdi na leitura do slide. A Eleven Junior e a Expand. A Expand tem o ursinho, que é um ursinho que se chama Pandora, e ela é um urso panda que faz referência à diplomacia panda, que eu não conhecia antes, eu conheci nessa pesquisa, que basicamente foi uma estratégia diplomática da China de emprestar pandas ou presentear outras nações com pandas, e para garantir que a gente tenha uma boa relação, aquilo representa um vínculo, e inclusive se algo não vai bem, você pedir a devolução de um panda pode representar que você tem um problema com aquele país. Então, assim, eu achei muito interessante, eu não conhecia particularmente, conhecia a partir dessa pesquisa. E da Eleven a gente tem um pingo, ele não tem uma história tão profunda, foi apenas a gente não tem uma análise tão profunda sobre uma história motivacional muito grande, foi algo que eles fizeram mais pelo carisma. E, gente, assim, atualmente muitas empresas procuram aderir a essa estratégia porque ela cativa o público. É tipo o Baioninho da Casas Bahia. Você sabe quem ele é. Ele está lá, ele está presente, não é uma dúvida. Então, assim, é uma grande marca da característica visual, assim, da identidade visual, e principalmente da Argos, né, gente? Não tem como eu falar Argos sem falar do pavão. Impossível. Pode passar o slide, por favor. Aí aqui eu trouxe alguns posts das empresas citadas, só para a gente ter uma noção da identidade visual. A Connex, ela usa tons de azul, sim, mas ela usa tons mais escuros, ela puxa mais pro amarelo. E a Expand e a Eleven, ela usa tons de azul mais claro, mas mesmo assim não sai da tonalidade azul. E é isso, gente. Acho que foi essa que a gente finalizou o Instagram. Boa noite, eu sou o Lucas Aldebaran e hoje eu vou apresentar um pouco do LinkedIn, tanto da Argos quanto das outras empresas júnior que a gente usou na comparação. De início, eu faço uma comparação em relação aos números de seguidores, né? E olhando a tabela, a gente consegue perceber que a Argos é a segunda em número de seguidores, apenas atrás da Expand da UFRJ. Pode passar. Então, agora eu vou fazer uma comparação em relação aos posts que tiveram maior engajamento e os que tiveram menor engajamento. Eu separei os dois posts de cada empresa que tiveram mais engajamento e um que teve menos. Como a Agatha usou esse método, eu resolvi replicá-lo porque ele é muito importante. Porque geralmente a gente percebeu na nossa análise que o post com maior repercussão geralmente está atrelado a algo como processo seletivo, a promoção de algum membro. Então, para que a gente pudesse ter uma análise que forneça dados e informações
que sejam importantes para a Argos, a gente escolheu fazer dessa forma. Vou começar agora com a Argos. 2 posts com maior engajamento da Argos foram, respectivamente, o da Rio Júnior, no processo de 2023, e o do processo seletivo do primeiro semestre de 2024. Porém, o post que teve menor engajamento foi o da consultoria de dupla nacionalidade. Nesse post são sanadas algumas dúvidas em relação ao processo, porém ele não teve o resultado esperado. No caso da Expand, o primeiro post em relação ao maior engajamento foi o post sobre as tendências de Comex para 2024. Esse post ele foi, assim, sem sombra de dúvidas em relação ao LinkedIn, o post que teve maior repercussão de todas. E eu acredito que isso ocorreu muito porque a Expand produziu um artigo muito bom no site deles e conseguiram, colocando o texto na íntegra no LinkedIn, trazer uma autoridade muito grande, porque eles entenderam de forma única o público que consome o LinkedIn, que é formado majoritariamente por homens, né, da geração milênio. Então, foi muito bom para a Expand e foi um post que realmente está acima da média de todas as outras empresas júnior no que tange LinkedIn. E o segundo post que teve maior engajamento foi também sobre gestão, né, e membros, que é algo que geralmente, enfim, a gente, como eu havia dito, acaba entrando na nossa análise. O que teve menor engajamento foi o da segunda etapa do processo seletivo do ano de 2024. Agora, em relação à Conex, eu gostaria de passar uma sensação que eu tive ao olhar o LinkedIn dessa empresa. Embora seja um LinkedIn com poucos seguidores, o LinkedIn da Conex me passou uma sensação de união e envolvimento dos integrantes muito boa, porque em todos os posts eles colocam muito as imagens dos membros em alguma atividade, tipo presencial, em relação ou à empresa, em alguma atividade fora da faculdade. Por exemplo, quando eles foram visitar o Palácio do Planalto e tiveram uma apresentação sobre os direitos humanos, ou quando eles estão em algum evento de confraternização interna. E eles tiveram um evento que foi denominado Rolex, e era uma espécie de churrasco entre os membros da empresa. Então, isso foi, para mim, trouxe uma imagem muito legal da empresa, porque eu acredito que as pessoas gostem de ver que são seres humanos que estão por detrás dos projetos. Agora, retomando a comparação, as duas publicações que tiveram mais repercussão foram, respectivamente, o da última reunião geral presencial do mês de agosto, que prestigiou os membros com as melhores performances da empresa e que bateram as metas em PROS. E o outro, com um maior engajamento, indo nesse ponto que eu disse na minha análise, foi sobre uma visita externa que eles fizeram à Câmara Americana de Comércio em Brasília, que mostra o envolvimento dos membros em atividades externas. E, claro, cabe ressaltar, como foi bem dito pela Yasmin, é a empresa júnior mais velha dessa análise. Essa empresa foi fundada em 2001, ou seja, mais de 20 anos aí de história, ou seja, é uma empresa que
embora não tenha o LinkedIn muito engajado, é uma empresa que está muito solidificada e pode contribuir muito com o crescimento da Argos pela gama de serviços que eles possuem. Em relação ao post com menos engajamento, foi de um artigo produzido internamente sobre a parceria entre Brasil e China, os 50 anos de parceria entre Brasil e China. Eu acredito que esse post teve uma repercussão menor justamente porque a estratégia utilizada não foi a melhor. Nesse post, apenas foi veiculado um link que levava ao artigo produzido internamente e que não mostrava para quem estava, enfim, navegando pelo LinkedIn, alguém que podia interessar esse artigo, infelizmente não mostrava o texto na íntegra. Então, só apresentava o texto e mostrava que aquele artigo tinha sido postado no blog da empresa, mas sem nenhuma forma de acesso. Então, isso, na minha análise, foi algo que eu entendi que é realmente prejudicial, né? As pessoas gostam de ter acesso ao conteúdo, geralmente na rede que elas estão vendo, entendeu? Elas não gostam de ter que migrar para uma outra rede, né? Ou, como nesse caso, migrar para o blog. E a última empresa da análise é a Eleven. No caso da Eleven, as duas publicações mais populares da empresa foram um post que fala sobre um case de sucesso de um ex-membro da empresa que tinha saído da empresa e que, graças à experiência que ele havia acumulado dentro da empresa, ele conseguiu uma bolsa de estudos na Espanha. E, enfim, ele fala o quanto o movimento Empresa Júnior contribuiu para a formação dele como pessoa e como profissional. Que, enfim, é interessantíssimo. E o segundo post com mais engajamento, a gente volta àquela questão relacionado ao dia a dia da empresa, aos membros. O post com menor engajamento, e foi algo que eu também percebi, geralmente está relacionado ao processo seletivo. Alguma informação referente ao processo seletivo que é geralmente veiculada nessa rede, o LinkedIn, ele não consegue um engajamento que, enfim, se deseja quando ele é postado. Geralmente ele é consumido pelo próprio público que está no processo seletivo, mas não mais que esse público. Pode passar. Agora eu vou concluir a minha parte e, em primeiro lugar, eu queria ressaltar a importância de possuir esta rede social ativa, tendo todas as outras concorrentes essa rede ativa e com frequência mínima de postagem de um mês, dentre elas. Ademais, ao analisar os perfis das empresas citadas, um fato fica nítido. A interação dos membros da empresa júnior é fundamental para o engajamento da rede. É algo que, enfim, tem que ser ressaltado internamente dentro da Argos, para que cada vez mais os membros possam acompanhar as publicações da empresa e, enfim, mandar para amigo, mandar para conhecido, porque é algo que, enfim, como a gente viu os dados apresentados pela Agatha, a maioria dos posts não passam de muitas curtidas, não são números absurdos que passam de centenas de curtidas. São posts que têm 20, 30, 40 curtidas. Então, é importante fomentar esse clima de apoio dentro da empresa. Então, quando uma publicação for feita no LinkedIn, é importante que, enfim, a equipe de marketing converse com os membros da empresa para que os membros possam ir nessa rede e garantir que esse post tenha o sucesso esperado. Com base na pesquisa realizada e retirando da análise postagens de pouca relevância para o crescimento da empresa como processo seletivo,
eu cheguei à conclusão que é necessário buscar a integração do LinkedIn com as outras redes sociais da empresa. Dessa forma, a solução para o crescimento do perfil nessa rede não passa por adotar uma estratégia de conteúdo que é diferente, por exemplo, daquela encontrada no site. Claro, existem melhorias a ser feitas, as quais foram apontadas nesse documento e no trabalho que a gente está apresentando. Portanto, o sucesso do LinkedIn passa pelo sucesso do site, do Instagram e do TikTok. Evidentemente, como foi visto, existem certas aplicações que geram mais repercussão, como o dia a dia da empresa ou conteúdos relacionados à análise de possíveis cenários, como brilhantemente fez a Expand nas tendências de Comex para 2024. Porém, o que é produzido para as outras redes é facilmente adaptável para o perfil no LinkedIn. Assim, o fundamental é entender o perfil com quem se está se comunicando, sendo o do LinkedIn um público de maioria masculina com idade entre 25 e 34 anos, os famosos millennials. Assim, eu termino a minha análise do LinkedIn e passo para a Yasmin, que vai fazer a análise do TikTok. Bom, gente, eu vou falar rapidamente sobre o TikTok. Eu sei que a gente já passou um pouco do tempo, mas vai ser rápido mesmo, porque a gente sabe que a Argos atualmente não tem um perfil do TikTok ativo, mas, de acordo com a diretora do núcleo de marketing, que a gente teve reunião, uma das metas da gestão dela é reativar o TikTok, porque ela sabe da importância de ter mais uma rede social ativa, e ela disse que essa reativação iria acontecer em breve, que a partir da reunião de calendário editorial desse mês de outubro, eles começariam a produzir conteúdos voltados especificamente para o TikTok. Bom, a única empresa das que a gente fez a comparação que possui o TikTok ativo é a Expand, mas ela também tem essa dificuldade de manter o perfil realmente com uma frequência de posts. Ele só tem 6 vídeos postados, e entre eles tem 2 que foram mais famosos, que tem mais, assim, de 2.000, um pouco mais de 2.000 visualizações, que foram Vlog em nosso evento de troca de gestão e POV, sua EJ foi convidada para conhecer a sede da L'Oréal. Ou seja, são conteúdos também voltados para eventos internos da empresa, né? E nesse sentido, foi possível a gente também fazer uma análise do que pode ser que faça sucesso no novo TikTok da Argos. O TikTok também tem um perfil de usuários de pessoas jovens, majoritariamente mulheres com menos de 30 anos, e mais de 40% desses usuários têm entre 16 e 24 anos. Então, são pessoas realmente jovens, gente que talvez nem está na faculdade ainda, e o Brasil também é o país que possui mais usuários ativos nessa rede em todo o mundo. Então, só nesse dado a gente já vê a importância de ter essa rede ativa. Então, é necessário investir num conteúdo bom no TikTok para aumentar o engajamento da empresa e alcançar e atrair mais leads, né? Uma sugestão que eu trouxe na minha análise foi de produzir conteúdos mais voltados para o dia a dia da empresa, porque as pessoas, os jovens gostam de ver o dia a dia, como é que são feitos, como que o time monta, assim, os seus projetos, como que é feito, e gostam de ver os bastidores. Isso a gente vê até em filme, né? Como quando tem bastidor de filme, a gente adora assistir, eu pelo menos sou uma. Então, essa é uma sugestão de conteúdo que eu acho que faria sucesso e traria engajamento para o TikTok. Além disso, vídeos sobre atualidades que também têm um pouco de humor, também fazem bastante sucesso. Tem uma mulher que eu sigo no Instagram e TikTok, e isso nem está na minha análise, mas eu estou trazendo aqui agora porque eu lembrei. Ela é uma estudante de Relações Internacionais de São Paulo, e ela começou a produzir conteúdos tanto no Instagram, tanto no TikTok, sobre atualidades, de diplomacia e tal, com um toque de humor. E são conteúdos assim, que viralizam de uma forma
ela, às vezes acontece, por exemplo, começou a guerra lá de Israel, e aí ela quer explicar para pessoas leigas, né, o que está acontecendo, e ela bota um toque de humor para que as pessoas entendam. Então, eu acho que isso também seria uma coisa que traria muito engajamento para essa rede social. E é isso. Agora, eu vou apresentar a conclusão final do trabalho. Ao considerarmos o desempenho das redes sociais de outras empresas júnior no mesmo setor, garantimos a aplicabilidade das sugestões apresentadas e incentivamos, por meio de dados e relatórios, o pleno funcionamento das mídias sociais da Argo, bem como a integração entre os diferentes núcleos para ampliação da capacidade midiática já aqui estabelecida. Ao produzirmos esta análise, esperamos que as informações fornecidas possam contribuir para a melhoria da empresa, naquilo que envolve o maior engajamento das redes sociais e a maior projeção da empresa júnior no mercado. É isso, essa foi a nossa análise. E, enfim, a gente queria agradecer pelo suporte, pelo apoio que nos foi dado pelo Caio, enfim, o Hugo, todos, e principalmente pela Maria Tereza, que foi uma mãe pra gente, que, enfim, deu esporro, não passou a mão na nossa cabeça, enfim, foi fundamental para a gente conseguir esse trabalho finalizado hoje, você estivesse, né, nos dado as dicas, os toques necessários. É isso. Muito obrigado e, enfim, até a próxima apresentação. Aí, gente, muito bom. Vocês agora me fizeram sonhar com algumas coisas. Eu já tô... Você falou lá da... eu acho que da... droga, esqueci o nome, mas da EJ lá que foi fazer visita. Maria Tereza Pan. Exatamente. Pois é, Pan mais presente. Eu fiquei sonhando com algumas coisas aqui. Eu acho que isso com certeza vai ajudar a marketing a pensar algumas coisas. A Yasmin, pelo que eu ouvi, ela ficou bem feliz, se sentiu muito valorizada com a vontade de vocês conhecerem mais sobre o núcleo, né, e sonharem com isso. Então, fico muito feliz de vocês terem feito o trabalho. Com certeza deu uma passadinha no tempo. Penso também que o pessoal da próxima, assim, agora a gente já quebrou todos os limites possíveis, mas a gente, se puder também ser um pouco mais conciso, eu agradeço. Mas, de qualquer forma, eu achei a análise muito boa. A apresentação também ficou muito boa. E, bom, é isso. Estou dando para poder ver o documento e ver se as análises elas estão todas ali condensadas e tal. Mas, parabéns. A Maria Tereza Apan quer falar alguma coisa. Meu diretor, se você me permitir falar algumas palavras para os meus filhos, eu vou agradecer. Gente, vocês realmente me surpreenderam demais. De uma forma muito positiva. Estou muito feliz que vocês conseguiram entregar e foi ótimo. Eu adorei todas as dicas que vocês deram, Yasmin, falando do TikTok e das outras redes sociais e coisas que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que isso vai servir muito para a gente realmente implementar na EJ. E para a gente apresentar também para os outros núcleos, para saber como que a gente pode fazer para melhorar. Ai, gente, estou muito orgulhosa de vocês. Arrasaram demais. Parabéns, viu? Gostaria de dizer que puxões de orelha movem montanhas e criam análises de dados. Maria Tereza incorporou o Caio em alguns momentos, tá? Ele não está presente, mas ela esteve presente. A Maria Tereza, ela condensa, é por isso que ela tem que ser diretora de ADMFIM na próxima gestão, entendeu? Façam pressão. Mas, então o que acontece? O próximo grupo está pronto? Não sei se o Fecina quer falar alguma coisa, se ele tá feliz aí, tá em paz, Fecina? Não, tô na paz, tô só anotando as coisas pra procurar depois mesmo. Entendi, beleza. Foi só um ponto. Foi a Yasmin que falou pra vocês sobre a porcentagem no RDM, eu acho, do Google Ads? Foi? Certo. É porque uma porcentagem de 4 é uma porcentagem relativamente boa. Ela não é, excelente, mas ela também não é ruim.
uma porcentagem ruim do RDM seria uma porcentagem 2. Então, a porcentagem 6, igual o da Domani, também a gente tem que olhar por que cada Domani tem uma porcentagem 6, porque eles têm alguém realmente cuidando do Google Ads deles, eles vão financiar alguém que cuida do Google Ads, mas assim, relativamente 4 é uma nota razoavelmente boa, tá? Então, tá errado você falar que tá ruim. Pode falar, Yasmin. Eu só queria falar que a gente fez essa reunião com a diretora e a gente transcreveu tudo da reunião. E a gente tem esse documento. Se em algum momento você quiser, a gente pode disponibilizar ele também. Acho que até inclusive tá no grupo do Hugo e tal. Então, eu que falei sobre o site, eu acho que eu não falei que estava ruim, eu só falei que, eu não sei se ficou claro isso, mas ela realmente deixou claro que é uma taxa que é normal, não é uma taxa que está ruim, entendeu? Então, ela só falou que, claro, é um pouco discrepante com a Domani, mas a Domani é maior que a Argos também, então, obviamente, ia ser um pouco maior. E ela falou também que, na gestão passada, eles tiveram que aprender muito sobre o Google Ads, porque o Google Ads eram de gestões anteriores à gestão passada. Então, ela tá bem focada nisso agora. Então, eu não sei se deu a entender que eu acho que a gente falou que era ruim, mas não é ruim, gente. É uma Não. boa. É só uma pontuação, porque